Estúdio Paul, um podcast sobre cinema, séries, bastidores, tudo sobre televisão e o mercado do audiovisual do Brasil e do mundo. Eu sou Ana Seixas, jornalista, produtora de audiovisual e executiva do mercado de entretenimento. E eu sou Ana Cláudia Paixão, crítica de cinema, colunista da revista Cláudia e do Correio do Estado e também executiva do mercado de entretenimento. Eu sou Milton Abirached, sou jornalista, diretor de TV, crítico de cinema, escritor, essa área aí. Olá a todos, eu sou Felipe Boclin, sou executivo de marketing no mercado de entretenimento, também sou criador e empreendedor do The Creators Bridge. Olá a todos e todas, meu nome é Rodrigo Saturnino Braga, eu sou distribuidor para o mercado de cinema no Brasil e analista do mercado audiovisual. No momento trabalho para a Filme B, que é uma empresa que edita um boletim, um site de notícias e análises do mercado. Além disso, ela administra também um amplo banco de dados com resultados diários dos filmes e do cinema no Brasil e é uma referência no setor. Estamos aqui no Megafone Studio, a casa que nos recebe. Alô, queridos e powers, estamos aqui de volta. Hoje é um dia muito raro. A gente não vai falar de Tom Cruise. Já falamos, né? Já falamos. Nem quando a gente não fala de Tom Cruise, a gente Ana fala de Cláudia Tom Cruise. Teve um compromisso, não vai estar aqui. E então, por isso, não vamos falar de Tom Cruise. Já estamos falando segunda vez. E então vamos aqui hoje dar uma pincelada num seminário que aconteceu ali no BNDES com algumas novidades sobre o que está acontecendo no mercado brasileiro. Mas você que não gosta de economia pode ficar aceso e com a gente aqui, porque nós vamos falar de conteúdos brasileiros, 4 belas séries que estão aí no streaming, que você vai... Pode ser um programa meio dica, né? Mas a gente vai dar uma destrinchada neles. Vamos adiantar? Impuros, Vicky a Musa, Cangaço Novo e As Aventuras de José e Durval, que é a série sobre Chitãozinho e Chororó. Vamos lá? Mas antes o Rodrigo vai falar sobre a Semana das Bilheterias. Vamos lá, Rodrigo. Olá a todos e todas, boa tarde, bom dia, boa noite, depende da hora que você estiver escutando isso. Um fim de semana morno, na verdade um dos piores do ano, mas Besouro Azul continuou na liderança pelo terceiro fim de semana seguido. O filme já acumulou mais de 1 milhão de ingressos, 27 milhões, quase 30. O Brasil é um destaque no cenário dos países que lançaram o filme. Por causa da Bruna, né? Por causa da Bruna. Por causa da Bruna, o elenco latino, e isso realmente está fazendo com que o filme tenha aqui um desempenho acima da participação usual do Brasil nesse tipo de... A Bruna tem um papel de relevância? Sim, tem. Você pode até dizer que é o filme da Bruna Marquezine, né? Tem gente que fala, o filme da Bruna Marquezine. É verdade. Então o filme continuou em primeiro, em segundo abriu Tartarugas Ninja, Caos Mutantes, que foi razoável, não foi nada excepcional. O que é digno de nota nas bilheterias desse fim de semana foi o resultado de dos dois primeiros episódios da terceira temporada de The Chosen, Os Escolhidos, que foram exibidos nos cinemas da Cinemark, uma exclusividade da Cinemark. Isso é uma série religiosa, tá? E explorando muito bem esse nicho de mercado, filme religioso. Mas explica esse mecanismo aí, Rodrigo. A que se deve acontecer com essa série e não com outras? Acho que aí ia acontecer com essa série não com os outros, porque alguém teve uma brilhante ideia, né? Vou botar essa série no cinema como uma forma até de, digamos, tornar a série mais conhecida, né? Então fez lá um acordo com a Cinemark colocou em 60 cinemas dela, e foi muito bem, teve uma média por sessão, como a gente faz, muito boa, explorando exclusivamente o público religioso, ou seja, quem foi ver já sabia. Como é que a gente imagina? Uma propaganda feita para esse tipo de público, essa série The Shows está a terceira temporada, portanto já tem 2 no streaming. Eles têm uma plataforma, o filme está em outras plataformas também, na Netflix e na Google Play. A série está em outras plataformas e
E foi muito bem. Esse é um nicho que, em geral, vai muito bem, né, de filme religioso. Né? É um público que gosta e de diferentes religiões. Né? Sim. Eu acho que de origens mais católicas, mais evangélicas, às vezes espírita, mas os Estados Unidos produz esse tipo de filme, né? Gospel e tal. E há já alguns distribuidores que estão se especializando nisso. Né? Esse tipo de produto alternativo no cinema é cada vez mais comum. Né? Os shows, por exemplo, também um outro nicho que está crescendo. Que está crescendo. Você coloca poucos cinemas, ele não é um produto que exija muito cinema, muita sala, muitas sessões, como um filme normalmente faz, então é fácil também acomodar. E é interessante porque, às vezes, esses filmes, especialmente os religiosos, eles têm resultado melhor durante a semana do que no fim de semana. Embora não foi o caso desse aqui, ele teve um resultado muito bom no fim de semana, mas é muito comum que eles tenham resultados muito bons fora dos dias de semana. E é tipicamente uma ação de você ver de compra de um conjunto de ingressos, e esses ingressos que são distribuídos entre os fiéis, e os fiéis vão na segunda, na terça, às vezes no fim de semana também. O fato prático é isso, você explora um nicho de mercado bem explorado, bem trabalhado e consegue fazer com que dá o destaque, no caso da série, dê um destaque que ela normalmente não teria. Para mim seria difícil imaginar, assim, a pessoa vai preferir ver lá do que ver em casa, que é mais fácil. É porque a religião tem um negócio de culto, de juntar todo mundo. Tem o ato social do cinema. Exatamente, é o ato social do cinema. Né? Quer dizer, o impacto na memória dos que assistem é maior, você tende a lembrar mais, né, de um audiovisual quando você vê no cinema do que quando você vê em uma das telas TV, na sua casa. É a mesma coisa com futebol, você tende a lembrar mais do jogo quando você está no estádio do que quando você vê na TV. Então, é um tipo de produto que é cada vez mais explorado. A mesma coisa os shows, né? Quer dizer, o show, no caso, você sai para ver o show, mas às vezes você não tem... Como ver o show lá fora, eles passam aqui o filme, ou já teve caso de show. O show também tem essa questão de estar todo mundo junto, aquela vibe do show e tal. Né? Então, isso funciona. E um outro destaque aí negativo foi o lançamento do filme brasileiro O Porteiro, que era um filme que tinha inicialmente alguma boa expectativa, baseado numa peça teatral de sucesso, enfim, tinha uma boa expectativa. O filme foi bem programado, não é um filme que se pode dizer que foi mal programado, mas foi muito mal na bilheteria, 20 mil ingressos, abriu em 10º lugar, com uma média de 4 espectadores por sessão, ou seja, assim, meio inexplicável. Está todo mundo se perguntando o que aconteceu. O que está acontecendo, na verdade. É um terror? Não, é uma comédia. Comédia baseada numa... Até o jornal, hoje o Globo tem uma matéria até sobre o filme, com o ator e tal, que é também o cara que faz o papel principal do porteiro, que fez no teatro, enfim. Teve alguma movimentação e havia uma certa expectativa positiva com relação ao filme, mas essas coisas que acontecem. Tem Cacau Protásio. Isso, tem um elenco. Sueli Franco, Rosane Goffman, José Aldo até. Né? De resto, na semana passada, que também merece o destaque, a gente teve um seminário BNDES do audiovisual brasileiro, um dia inteiro lá no BNDES, com a presença de ministro, do presidente do banco, algumas homenagens muito simpáticas e queridas a Luiz Carlos Barreto, Fernanda Montenegro e a Lázaro Ramos. E, na verdade, uma grande reunião de especialistas de vários setores do mercado audiovisual, discutindo os problemas do mercado, da distribuição, da exibição, da infraestrutura, que foi uma coisa que apareceu muito, do setor de games, que hoje é um setor importante dentro desse mundo audiovisual. O projeto do banco é voltar a ser um agente importante na economia do setor, que ele teve afastado durante o governo passado, o governo federal passado, que inclusive meio que diluiu
o banco tinha um departamento especializado em indústria cultural, e esse departamento foi meio que explodiram, foi um pedaço para cada lugar. Explodido com ódio. Uma forma claramente de dizer que, enfim, não havia uma política cultural dentro do banco. Então foi cada um para um setor, fazer uma coisa que até ligada à cultura, mas de forma muito dispersa. Agora a ideia é voltar. Havia uma expectativa de que eles já anunciassem um montante de dinheiro a ser investido nos próximos meses, mas na verdade ainda não fizeram isso, mas disseram que, enfim, estão preparando o orçamento, que dentro do orçamento haverá tinha Luiz o Mercadante lá? Tinha Luiz o Mercadante. Presidente lá. Presidente lá quase todo o tempo. Quase todo o tempo. Né? E com declarações do tipo, o tempo de resistência à cultura acabou. Tá? Se referindo, obviamente, ao governo Lula. Alguma coisa? Você estava lá também? Sim. Eu acho que tem uma coisa interessante que a Ana viu ali sobre a produção mesmo, né? Foi. De coisas que estão acontecendo na produção de audiovisual brasileira que são novidades que tem a ver com a expectativa de crescimento, né? Tem a ver. A gente, a Georgia Costa Araújo, da Coração da Selva, esteve num painel falando sobre produção, inclusive ela estava falando sobre a infraestrutura, né? Porque a Coração da Selva está produzindo, né, a novela nova da HBO. Então ela estava falando exatamente sobre, né, esse interesse do streaming no mercado brasileiro, latino, por conta da telenovela, o entendimento do streaming de que a telenovela funciona muito bem aqui, claro, né? Crescemos assistindo telenovela, o brasileiro e o latino, ele tem esse hábito de consumir o conteúdo folhetinesco, né, essa coisa diária, e é uma produção intensa, é uma produção de massa, é uma produção que, vamos lá, a gente tem a TV Globo há anos produzindo, né, dessa forma, com né, seus estúdios. Com seus estúdios e com toda a sua estrutura, mas aqui fora o mercado independente não tem essa estrutura. Então, a Georgia estava falando, ela teve que alugar aí 7 galpões para abrigar 21 cenários, né? E o quanto o mercado não está preparado para esse nível de produção, né? Em cadeia, em andamento fluente e constante, né? E não só por essa questão de não estar infraestruturalmente preparado, mas também você tem, para finalizar, para filmar e para realizar, você tem que importar equipamentos, você tem que trazer equipamentos de fora, a gente tem impostos altíssimos e isso também, né, atrapalha bastante o processo. Então ela estava trazendo essas questões e realmente é algo para a gente pensar muito, né? Ok, temos interesse e existe dinheiro, inclusive estrangeiro, querendo investir para essa produção. A gente tem infraestrutura para receber, para caminhar com esse nível de produção. Então, foi um questionamento assim, que ela trouxe importante para caramba. Eu sempre lembro assim, de uma coisa na época do governo Lula, governo Dilma, tinha dinheiro, era uma explosão, o tal do espetáculo do crescimento, tinha um ambiente favorável lá fora, o Brasil na capa da Economist, decolando, quarta economia do mundo, e aí os produtos não escoavam, paravam nos portos, e não tinha caminhão, e não tinha trem, e não tinha infraestrutura, né? Às vezes a gente vai ter um dinheiro, vai ter uma verba, de repente, do governo Lula, e tem que ver como é que vai caminhar, se vai ter pessoal no mercado para botar isso, se vai ter formação. E não é só a infraestrutura de produção, a gente também tem essa questão com a infraestrutura de exibição, né? Você aumenta a escala de produção, mas você não tem onde exibir. A gente tem um parque exibidor hoje de 3.400 salas no Brasil. Rodrigo mesmo, no painel dele, está falando, no México tem 6.000. Né? Posso fazer uma observação? Pode. Em 2020... ali bem pré-pandemia, eu estava no Festival de Berlim, o Berlinale, que tem uma parte só de series, né? O Berlinale Market Series. E lá, isso em 2020, né? Eles estavam se falando muito do impacto das produções de streaming nos mercados, mercados maduros, inclusive, na Alemanha, sobre a questão dos recursos, né? O quanto o aumento da produção, o aumento da demanda devido a uma movimentação de mercado, ele consome, ele exaure os recursos, e aí recursos
humanos, recursos técnicos e recursos físicos, né, de facilities, etc. e tal, onde você a indústria não estava preparada para um volume, né, de produção. Isso foi em 2020. Assim, todos os grandes mercados europeus passaram por alguma dificuldade nesse sentido. Inclusive, um dos motores da coprodução internacional veio pela escassez. Ou seja, eu não tenho, eu olho para o lado para ver se tem, nós juntos a gente consegue produzir algo, né? Assim, seja do ponto de vista de produção, seja do ponto de vista de talentos, inclusive do ponto de vista de facilities, né? Então, eu não tenho recursos, eu vou ter que gravar na Espanha, porque na Espanha tem, e ali a Espanha começa a desenvolver uma política de coprodução internacional para o uso e fruto de produções, e ali vira o que a gente vê hoje, às vezes uma produção com 3, 4 países sendo parte daquela produção, 3, 4 players fazendo parte daquela produção. Então, assim, não era diferente que ia acontecer no Brasil, né? Assim, e talvez a gente estivesse menos preparado, porque era uma indústria autossuficiente, mas dentro daquilo que ele já produzia. A partir do momento que aquilo triplica, quadriplica de demanda, a gente vai crescer esgarçando todos os recursos, claro. Todas as fissuras, né? E essas fissuras vão ser de treinamento de pessoal, de maquinário, de estrutura. A gente vai ter que crescer 10 anos em 2. Né? Então... o Brasil já tinha esse problema é um problema recorrente, como o Milton falou, um problema da economia, da sociedade, em vários setores. A gente tem que acrescentar aqui a questão tributária também, que no Brasil é sempre um problema, os impostos são muito altos. E o Brasil também tem saídas como essa que o Fio falou, digamos, europeia, né, que é o streaming brasileiro, por exemplo, está produzindo muita coisa junto com o Uruguai, junto com a Argentina, porque exatamente lá eles têm uma estrutura, basta lembrar o Sena, né? Sim, está tudo sendo feito lá. Eles têm também uma ótima estrutura, tá? Proporcionalmente melhor que a brasileira, inclusive, com uma estrutura tributária melhor para quem precisa trazer equipamento. Tá? Então, o Brasil também está tentando buscar esse tipo de alternativa. Esse é um problema muito antigo, né? Eu escuto esse problema a minha vida inteira de profissional de cinema. Mas isso que o Fils falou eu sempre presto atenção que ele vê uma coisa pelo lado bom, e aí eu acho que pode rolar, por exemplo, a gente vê um filme como Ferrari, que vai estrear aí, que tem um ator brasileiro no papel de destaque, o Gabriel Leone, entendeu? Eu não sei se a gente... Isso aí respinga até para isso aí, para ter parcerias nesse sentido também. Eu acho que assim, né? O problema tem que acontecer para você resolver ele. Se a gente olhar o audiovisual numa perspectiva futura, a gente vai ter que estar bem melhor do que a gente está hoje, por motivos mercadológicos e não políticos. A política vai ter que se adequar a esses movimentos. Precisa a gente se movimentar rápido, mas a oportunidade de crescimento está aí. Se movimentar rápido para que isso se torne uma indústria inevitável, ou o que for. Mas aí você às vezes topa com uma coisa como o governo anterior, né? Que não importa a força disso aí, acaba e pronto, não quero, pronto. Aí é uma loucura de brasileiro votar errado, né? Então, o que eu acho assim, uma prova de que pode estar acontecendo alguma coisa boa, mas é um mínimo sinal, mas já é um grande sinal para mim, é o fato de Impuros estar entrando na 4ª temporada. Eu não sei eu não tenho notícia de outra série que chegou à 4ª temporada. Sob pressão. Sob pressão. Sob pressão. Sob pressão. 7ª já? Sim, mas só na TV aberta, né? Impuros está só no streaming, né?
Sob pressão na TV aberta. E aí ele começou por Fox, né? Por uma série original da Fox, que conseguiu ser, pelo menos 2 das 4 temporadas feitas já na nova gestão da Fox, que é, ou seja, Disney. Star Plus. E eu acho... Um contra Todos chegou também, se não me engano, a 4 ou 5 temporadas. Verdade. Também da Fox. E também acho que já chegou a última temporada, se não me engano, na Disney. Será que antes o mercado estava mais fácil, assim, nessa época do Um Contra Todos? Porque hoje é tão difícil chegar nisso, né, na quarta temporada, a gente tem que ficar saudando. Eu não sei se estava mais fácil, mas eu acho que você tinha, vamos dizer assim, uma orientação para a produção que estava resguardado ali, né? Tinha um campo seguro ali de valores, uns IPs que já tinham sido criados, que foram de sucesso na primeira ou segunda temporada. A Bruna Surfistinha foi bem longe também. A Fox fez muito séries que chegaram mais longe do que o streaming, né? Talvez resguardado devido às proporções ali de mercado, que é uma estrutura diferente da Direct to Consumer. Vamos pensar sempre assim, né? O Direct to Consumer, o investimento e o risco sobre o investimento é muito maior do que você está investindo para TV por assinatura ou mesmo na televisão. Você tem outros instrumentos para que, né, para validar o seu negócio. Por exemplo, você produz para o canal Fox, mas no The End of the Day tem vários canais ali que estão balanceando os investimentos em torno do grupo Fox. Quando você vai para um streaming é diferente. Então, eu acho que, não sei se era mais fácil, mas estava num lugar mais controlado. Eu fico pensando assim, se tinha mais recurso, ou se escasseou também, com crise. É mais na linha do que ele está falando, a estrutura dessa produção, a estrutura da tomada de decisão da produção. Pois bem, Impuros está chegando a uma 4ª temporada, é uma série escrita pelo Alexandre Fraga, dirigida pelo Tomás Portela. E o René Sampaio. René Sampaio, já teve indicações ao Prêmio Emmy de melhor ator. Eu acho que o Rafael Logan está muito bem, é um ator que tem uma presença, tem um carisma. Tem a Lorena Comparato, que está sempre ótima também. Há muito tempo que eu não vi a Fernanda Machado também. Eu estou falando porque eu fui ver agora só a primeira temporada. E fiquei surpreso, assim. Eu achei mais um Favela Movie, mais não sei o que lá. Não. Tem lá uma questão, tem uma firmeza dramatúrgica, assim, uma profundidade nos personagens, né? Eu acho bem interessante, você não acha? Eu acho, é muito bem feita, muito bem produzida. Obviamente que ele bebe ali daquela fonte chamada Cidade de Deus, mas é uma bela de uma fonte, né? É um filme maravilhoso, fantástico. E tal. Eu não tenho esse tipo de rejeição. Eu gosto, quer dizer, desde que haja uma construção dramatúrgica. Porque teve muita coisa ruim bebendo nessa fonte. Teve muita coisa ruim. Como sempre. Mas não é o caso. Acho que, não é o caso mesmo. Eu acho que vai bem. Os atores, como você falou, vão muito bem. Né? Eu vi a primeira temporada na época, depois, não me lembro, não vi a segunda, pelo menos não vi inteira com certeza, e agora revi a primeira e para chegar na quarta, eu estou revendo e vendo tudo agora. E estou gostando, tá me segurando, acho que vale a pena. Agora, na outra mão, a gente tem uma produção bem legal, bem portentosa, assim, com um assunto muito palpitante, interessante e atual, que é o Cangaço Novo. Sim. Que é uma série da HBO. Quer dizer, aliás, a gente esqueceu de dizer, o Impuros... Não, é da Prime Video, o Cangaço. Tá. O Impuros é no Star Plus. Isso. Cangaço Novo é Prime Video. Prime Video. E é muito forte. Fala um pouco, Ana. É impressionante, eu fiquei muito impressionada, inclusive com o primeiro episódio. Primeiro essa atuação visceral, né? Atores novos, não são atores assim conhecidos e estão todos muito bem.
A preparação é Fátima Toledo, a Cidade Fátima de Deus. Toledo com aquele método dela que já virou até piada em Porta dos Fundos e tudo, muito, mas tem toda a marca dela. Todos os atores são muito incisivos, com atuações muito fortes, parecem atores tarimbadíssimos e nem são. E eu acho assim, tem um carisma absurdo do Alan Souza Lima, que é um cara que chega e já impõe a presença dele, por mais discreto que seja a personalidade do personagem dele, né? E aquela menina, a Dinorá é impressionante. Força da natureza. A força da natureza, exatamente isso. E a sequência, né? Uma sequência muito interessante de ação logo no primeiro episódio, que a gente não está acostumado a ver. Muito bem dirigida, muito bem pensada. Tem dinheiro, né? Bastante dinheiro ali. Tem, e bem realizada e bem pensada. Os planos são bons, as ideias são boas, soluções boas. Inclusive, a cena de briga é muito real. Você acredita, você compra aquela ideia. Você acredita que ela tem aquela violência, você acredita que ela sabe lidar com aquela arma do jeito que ela lida. Olha, eu fiquei realmente muito bem impressionada. Bem coreografadíssimas as brigas. Mas muito bem. A direção é muito bom, né? Porque a ação é uma coisa que a gente não faz muito bem, né? Ou agora a gente está descobrindo que tem quem faça, porque o timing é bom, o ritmo da sequência é boa, é um plano de sequência espetacular. Tudo que tem no filme de ação ali é bom. Perseguição de carro. Também. Tem tudo bem feito, sabe? Eu acho que subiu um pouco o patamar ali com o Cangaço Novo. Também da nossa produção, assim. Acho que o Rodrigo gostou. Tem algumas ressalvas, mas gostou, né? Gostei muito. Eu estou vendo ainda, né? No segundo episódio. Acho que o roteiro me incomoda um pouco, quer dizer, é um conflito ali familiar que não é bem explicado. É um mistério que fica muito arrastado, né? Demora muito para revelar. Verdade. Mas ao mesmo tempo que demora muito para revelar, já influencia, inclusive, a postura dos personagens desde o primeiro minuto. Né? Então você vai vem cá, por que isso? Porque esse ódio todo um pelo outro? Eu acho que o roteiro está contando com o que vai fazer um suspense para a gente seguir, continuar seguindo. Mas isso aí tá bom. Essa é a única, na verdade, restrição que eu tenho. Eu gostei muito de tudo, porque ela é muito bem filmada, tem valores de produção, valores importantes de produção. Os atores, como vocês falaram muito bem, até surpreendentemente bem. Né? Sim. Eu fiquei pesquisando o que já tinham feito. Falei, eu estou tão por fora assim que eu não vejo esses caras. Aí depois descobri, não estou tão por fora. Eles são realmente atores que estavam fazendo... O Alan, por exemplo, que é o protagonista, está na novela das 6, que é da Duca Rashid. Ele faz um padre. É um papel completamente diferente do que ele faz lá. Então é uma série com muitos méritos, eu acho. Muitos méritos. A direção é do Ali Muritiba e do... Ali Muritiba e do Fábio Mendonça. O Ali Muritiba foi o cara que foi o diretor do filme que concorreu ao Oscar da última vez, que é o... meu Deus, eu vou esquecer o nome. Tem a Ana Cláudia para ver isso hoje rápido. Ana Cláudia. Que é aquela pessoa que viaja para encontrar o deserto particular. Deserto particular. O Ali Muritiba. E tem um outro diretor. O outro é o Fábio Mendonça, do Cangaço Novo. Isso. E, gente, eu acho que a gente tem Impuros, Cangaço Novo, quer dizer, Impuros já tinha mais tempo. E eu acho que tem um registro completamente diferente, uma dificuldade muito grande de fazer um filme assim, depois de Dois Filhos de Francisco, uma série assim, depois de Dois Filhos de Francisco. Já tinha contado tudo sobre dois meninos que começam a cantar na roça e viram astros do Brasil, assim, que era, no caso, Zezé de Camargo e Luciano. Agora temos sobre Chitãozinho e Chororó, que até eram anteriores um pouco a Zezé de Camargo, e sabe que eles conseguiram fazer uma coisa diferente, divertida, poética, com uma verdade absurda, com atuações sensacionais de Marco Rica e Andréa Horta, como os pais do Chitãozinho e Chororó, que são ótimos atores, né? E são incríveis. E, assim, por mais que seja leve e seja divertido, o nome da série é As Aventuras de José e Durval, que são os nomes verdadeiros do Chitãozinho e Chororó. Temos ali, como fazendo eles adultos, os irmãos Rodrigo Simas e Rafael Simas.
o outro. Porque eu confundo que são Rodrigo quatro. e né? Felipe, né? Felipe Simas. Que tão legais a beça, assim, sabe? É muito bom ver eles com charme, tão bonitos, uma graça com aquele mullet horroroso, aquele cabelo atrás, assim, mas tão lindos, a voz evidentemente não é deles, é a do Chitãozinho Chororó, não é nem misturada, dá para ver que a voz muda, e os Simas estão ali, o que faz o Chitãozinho, o que faz o Chororó, não, o Chitãozinho, agora esqueço, quem faz a voz principal? A voz mais... o pai da Sandy, quem é? É o Chitãozinho. É o Chitãozinho. Né? Também confundo. Não, é o Chororó. É o Chororó que faz a voz, é o pai da Sandy. O que faz o pai da Sandy, ele até afinou a voz dele para ficar meio parecida com a voz quando canta. O pai da Sandy é o que tem a voz mais fininha. Mas ele afinou um pouco para parecer, porque ele não tem essa voz. Ele está, inclusive, na novela nova Fuzuê, da TV Globo, faz lá um vilão. Então é assim, um elenco conhecido, divertido, mas mais do que tudo, assim, ele é uma história também desgraçada, de gente que não tinha nem o que comer, com uma mãe bipolar, quando isso não tinha nem nome ainda, se tratava só com choque, que a Andréa faz muito bem. É muito triste essa coisa da mãe louca, que muda de personalidade na hora e tudo que já está infeliz, sem comida, fica pior ainda. Então, e eles transformam tudo em música. E eu fiquei arrepiado, quase chorei ontem vendo uma cena, quando eles dão uma virada, quando eles desistem de tudo e a mãe não quer que eles desistam e eles vão vender a única coisa que resta para eles, que é um fusquinha azul. E eles vão pela estrada. Aí, de repente, no rádio está tocando Tente Outra Vez, do Raul Seixas. Que eles acabaram gravando. Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Aí o Chitãozinho sai para fora com a cara na fora da janela, o vento na cara. Aí vai o outro também. Uma alegria. Aquilo é de uma beleza poética. É emocionante. É emocionante. Né? E é um troço que de aplaudir mesmo. Parabéns para quem dirigiu essa cena. Hugo Prata, diretor. Hugo Prata que dirigiu Elis, com a Andréa Horta também. Então é de uma lindeza absurda. Você fica ali comovido, porque assim, a gente tem... esse sertanejo, não... Eu acho que tem um valor ali, sabe? Mas aí é um sertanejo raiz, é diferente. Eu acho que tem, mas mesmo que não seja raiz... É diferente do sertanejo. Eu não gosto daquela choração paraguaia, aquela coisa... também não. Aquele monotema mas é diferente. Dor de corno e gente bêbada. Eu detesto aquilo, mas eu adoro Marília Mendonça. Tem coisas de Chitãozinho que você não dá para esquecer. Tem coisas de... Enfim... Temos ali, não dá pra gente negar que aquilo ali tem a ver com o Brasil profundo, e a gente está falando de uma coisa linda, absurda, que é gente que veio no meio do mato e viraram esses astros que são hoje, né? É uma história bem brasileira. É uma história muito brasileira. É a história a história que a América cultiva muito, dá oportunidade para todos. Quer dizer, claro que não é para todos, mas é uma história de vencedores, de vitória brasileira. Né? Estamos falando de superação? Ai, credo, estamos falando de superação. Deus me livre. Sim, estamos falando de superação. Então, eu acho... Fala aí, Fios. Vale mencionar que duas dessas são da O2. Essa, né, do Chitãozinho Chororó e a do Cangaço Novo. E são todos temas muito brasileiros, né? Cada um no seu lugar. Você tem o Cangaço Novo e o Impuros, que vão da linha, né, enfim, violência, crime, etc., e Chitãozinho Chororó também uma trama muito local, embora seja um tema universal, né, de superação, de conquista, né, mais do que de superação, é de conquista, do sonho, né, realização do sonho. É uma trama super brasileira. Eu tô falando isso do argumento que esses streamers estão falando de trazer relevância brasileira, do conteúdo nacional, que se conecte com o Brasil. E aí a gente tem dois lados de Brasil, né? Tem dois tipos de conteúdos que se relacionam se localizam, né, com o Brasil.
o Brasil profundo, né? Assim, porque a paisagem que aparece no Cangaço Novo é de uma secura, mas ao mesmo tempo a fotografia é tão bonita quando aparece aquela gente. Aí me evoca, assim, em termos de direção, alguma coisa daqueles panos voando do Glauber Sim, no Deus e o Diabo. Tem ali. Passa ali, sim, eu acho. Aquelas cores. Ao mesmo, e lá no fundo aquele céu cinza do que vai chover na Caatinga, no sertão, me evocou muita coisa de passado do cinema brasileiro relevante, assim, na fotografia e na movimentação da cena do Cangaço Novo. Torna até bonito aquilo tudo que tem tanta morte, que é animal morto, coisa seca, mas eles conseguem extrair beleza até daquilo ali. Também está produzindo na linha de bio, né? Uma série do Raul Seixas. Sim. O2? O2. Será lançada pelo Globoplay, se não me engano. Então, vem aí mais. Mas o Raul Seixas já foi bem explorado, né? Para quem pede toca Raul, é um prato, né? Mas Teve um longa, né, do Raul. Foi até o Denis fez um produzivo. Foi, né? Mas aí agora é uma série, né? Agora é uma série. A gente sabe quem vai ser o Raul? Não sei, mas a gente pode saber já. Cara, não, mas isso não é uma informação muito difícil, não. Eu acho que já está publicado. Né? Já deve estar. A gente que está mal informado sobre... A gente que está mal informado. A gente não se preparou para dar essa notícia, que o Fios agora, ele se vingou e me pegou de surpresa. Porque eu sempre faço isso com ele. Mas eu queria encaixar nisso aí de produção nacional. Eu nem sei se está sendo sucesso ou não, mas eu estou querendo ressaltar originalidade. Ravel Andrade é o nome do ator. Não é Ravel, né? Ravel, Então, vamos lá. Raul Seixas, Metamorfose Ambulante. Isso. É o irmão do Júlio Andrade. É irmão do Júlio. É irmão do Júlio Andrade, isso. Eu lembro dele. Ravel Andrade. Que também já fez Raul, né? O Júlio fez Raul. O Júlio fez. O Júlio fez Raul. A direção é do Paulo Morelli. Paulo Morelli da O2 também. Então a gente está falando, os Chitãozinho Chororó, quer dizer, Aventuras de José e Durval está no Globoplay, né? Isso. Que faltou dizer. Mas também no Globoplay tem Vicky e a Musa, que é um conteúdo completamente diferente disso tudo, que é uma fantasia ousada, em que a Rosane, com toda a sua cultura pop e profunda e antiga também, ela quis falar de mitologia, gente, olha que difícil. E entre jovens, é um musical teen para jovens com personagens da mitologia grega. Tem o Baco, né? O Dionísio, né? Num teatro abandonado, e lá eles cantam de tudo. É tão bonitinho, gente, é tão difícil de fazer. Euterpe. Euterpe, a deusa da música. Porque tem a Terpsícore, que é a musa da dança e da canção. A Euterpe é a deusa da música. E aí temos o nosso lindo e querido Nicolas Prates, que está em todas agora. Tem que ver aonde que o Nicolas Prates não está, né? Falando de uma coisa tão... que seria árida, né, para jovens, e a Rosane consegue, que ela é uma danada. Vamos lembrar que a Rosane é autora, ela é quase dona do horário das 6, né, das 7. Ela acabou de fazer Vai na Fé, com sucesso estrondoso, onde ela conseguiu botar textos de Shakespeare e de tantos autores relevantes da história da humanidade na boca da Renata Sorrah, ensinou um monte de gente que não sabia, ali num horário difícil de audiência, coisas da cultura ocidental muito profundas, com uma inclusão absurda, sem ser forçada, de atores negros, questões relevantes da atualidade. Fez a mesma coisa antes com bom sucesso, quando Antônio Fagundes falava trechos da literatura ocidental, e agora está fazendo isso.
A Rosane não para de querer... Não é que ela vai ensinar para todo mundo. Ela faz de um jeito tão suave e orgânico que vi que a Musa, mesmo que não seja um sucesso, tá uma lindeza. Eu acho muito bonitinho. Sim. Arrepiante. Os números musicais, alguns são também de chorar. Só para acrescentar aqui, o Júlio Andrade fez também Paulo Coelho. Ele foi Paulo Coelho, não Paulo na pista. E Gonzaguinha. Caramba, o Júlio Andrade também faz de tudo, né? O Júlio é sensacional. Paulo Coelho. O Júlio Andrade é aquele ator que é um orgulho nacional, né? Raul Seixas na televisão, não era uma série. Coisa pra televisão. Patrimônio brasileiro, quase a versatilidade e da pessoa legal que ele é também, né? Quer dizer, ele é muito importante para o cinema brasileiro atualmente e é um astro de Sob Pressão. Uma das séries mais longevas da nossa história da televisão. E aí, eu acho que a gente hoje para por aqui com essas dicas, com essas análises e com essa falação sobre conteúdo brasileiro, que é tão brasileiro, bom, que é isso que a gente quer levar adiante, né? Então é isso. Até a semana que vem, gente. Beijo. Tchau, pessoal. Tchau, Fios. Tchau, Fios. Um beijo para todos. Até semana que vem, turma.